Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Vox Tives. Eu me chamo Renato Mateus, sou professor de Sociologia e nós vamos estar nesta videoaula dando continuidade a uma série de aulas, uma série de vídeos que tratam sobre o tema do curso Poder, Política e Estado. Nesta videoaula eu vou procurar ser o mais objetivo possível, para não tornar o vídeo maçante, para não estender o tempo dessa videoaula. Nós vamos estar comentando hoje sobre o estado de bem-estar social. O que significa? Qual é o conceito do estado de bem-estar social? É isso que nós precisamos saber. Até porque é um tema muito polêmico, é um tema que vem sendo muito debatido por partidos políticos, por sindicatos, por diferentes organizações, sejam elas de esquerda ou direita. É um assunto muito debatido, muito discutido. E infelizmente uma boa parte da população não sabe cientificamente, não tem uma compreensão racional sobre o conceito de estado de bem-estar social, tá bom? Mas antes de começar a discutir sobre o estado de bem-estar social, eu peço a todos vocês que ainda não se inscreveu para se inscrever no canal. Se inscreva no canal Vox Tives. Também, se for possível, clique no sininho para você receber as notificações de todo o material, de todos os vídeos que forem postados, forem transmitidos aqui no canal Vox Tives. O nome é Vox Tives Notícias, porque além do material relacionado à educação, o canal também faz semanalmente uma cobertura sobre as notícias políticas, principalmente, que têm ocorrido no Brasil e no mundo, tá? Bom, então vamos falar sobre o estado de bem-estar social. O que significa esse conceito, ou melhor, qual é o significado, né? Qual é a compreensão que nós devemos ter sobre o estado de bem-estar social? Falar no estado de bem-estar social é falar primeiramente numa política de Estado. É falar num conjunto de características políticas e econômicas que o Estado vai ter. Na aula passada, nós debatemos muito sobre o Estado nacionalista, né, que teve lá o Estado soviético, o Estado fascista, o Estado nazista, né? E esses estados surgiram em decorrência de uma necessidade, como a Primeira Guerra Mundial, com a crise mundial de 1929. Muitas pessoas ficaram desempregadas, ou seja, milhões de pessoas na Europa, na América, né, principalmente na América do Norte, ficaram desempregadas. E a alternativa para solucionar a crise, a alternativa encontrada foi a criação dos chamados estados nacionalistas. Isso na Europa, tá? Agora, se nós vamos falar nessa aula sobre o estado de bem-estar social, eu já quero adiantar, tá? Eu quero falar uma coisa para vocês. O estado de bem-estar social, ele surge também diante de uma necessidade. O estado de bem-estar social surge na Europa no momento em que o continente estava saindo da Segunda Guerra Mundial, estava se reconstruindo. Então, após a Segunda Guerra Mundial, vai surgir o estado de bem-estar social, que ao pé da letra significa o quê? Um estado provedor, um estado que é social, um estado que vai abraçar a causa da democracia social, tá? O próprio nome diz, estado de bem-estar social. É um estado que vai trazer um bem-estar para a população, um bem-estar social. Por que social? Porque a questão que se coloca agora não é uma questão individualista, mas uma questão coletiva, uma questão social. O social aqui se refere a toda a população, a todos os cidadãos que vivem dentro do Estado, que vivem na esfera do Estado, tá bom? Vivem no território e necessitam muito da ajuda, da mão do Estado. Então esse Estado tem que ser provedor. E veja bem, falar, portanto, no estado de bem-estar social é falar num Estado que vai promover uma ajuda, que vai garantir serviços públicos à população. Serviços como, por exemplo, saúde pública, educação pública, previdência, né, a aposentadoria a todos os cidadãos, que vai garantir uma segurança pública a todos e não somente a partes mais nobres de uma cidade, de um país, mas que vai levar segurança para toda a população. Também a questão
do transporte público, um Estado que vai ser que vai tomar a dianteira, né, que vai tomar a frente das obras no território, é um Estado que vai abrir, que vai fundar muitas empresas, vai criar empresas estatais, empresas que têm por objetivo ofertar um serviço à população, mas sempre com a máxima do que? Do direito. O Estado de bem-estar social vem para garantir um conjunto de direitos ao povo, diferente de todos aqueles estados anteriores, principalmente o Estado liberal, né, que tem uma característica individualista, que prega o individualismo, é cada um por si, o Estado não pode intervir. E o Estado de bem-estar social pensa diferente, ou melhor, o estado de bem-estar social ele é diferente porque a sua principal função é ser um provedor, é garantir um conjunto de serviços, de direitos e direitos sociais à população, principalmente os direitos sociais. E é aí que vai se consolidar, né, os tão famosos direitos sociais, que se consolidam a partir da metade do século XX, né, na segunda metade, é claro, do século XX também, quando muitos países na Europa, quando os Estados Unidos adotam as políticas do Estado de bem-estar social, ou a política do Estado de bem-estar social. Então veja, nós já sabemos agora que falar no Estado de bem-estar social é falar no Estado provedor. E segundo as análises sociológicas, né, segundo as análises científicas, o verdadeiro construtor dessa ideia do Estado de bem-estar social, ela foi criada de fato, ela se tornou famosa, né, posso dizer assim, se tornou famosa a partir do momento que John Keynes, o grande economista John Keynes, ele escreveu uma obra, ele fez um trabalho grandioso, bem detalhado, objetivo, explicando o porquê da necessidade dos países, ou melhor, dos estados, adotarem essa política. Então ela vai começar primeiro nos Estados Unidos, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Então é importante a gente saber disso, que o Estado de bem-estar social ele começa antes da Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos, com a colaboração do economista John Keynes, e depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai também ser implantado na Europa, nos principais países da Europa, como uma alternativa para sair daquela crise provocada pela Grande Guerra, pela Segunda Grande Guerra Mundial. E diante disso, o que é importante também que nós saibamos, é que o estado de bem-estar social, ele não acaba com o capitalismo. Ele é capitalista, mas é um capitalismo controlado pelo Estado. O bem-estar social é, na prática, também uma política capitalista onde o Estado controla, onde o Estado determina até onde, por exemplo, o mercado pode ir, até onde determina um limite aos empresários, aos grandes banqueiros. Então não há uma liberdade, não há um liberalismo econômico, como ocorreu no começo do século XX e final do século XIX, quando prevaleceu o Estado liberal. Então, uma coisa também que eu não posso esquecer de falar para vocês é que dentro do estado de bem-estar social, os governos eles procuram adotar políticas de valorização do salário mínimo, procuram adotar políticas como por exemplo, criação de programas sociais, políticas públicas, tudo para quê? Tudo para retirar ali uma enorme quantidade de pessoas da extrema pobreza, retirar uma enorme quantidade de pessoas da miséria. E tudo isso leva ao quê? Por exemplo, com o aumento da geração de empregos, com as políticas de valorização do salário do trabalhador, com uma concessão de direitos trabalhistas. A gente está vendo aqui que o que existe de fato dentro do estado de bem-estar social é uma melhora do quadro social, é uma melhora, né, da qualidade de vida do cidadão, do indivíduo. Há um grande respeito, né, pela dignidade. A gente vê de fato uma valorização da pessoa, do ser humano, com a concessão de direitos, e direitos, principalmente direitos sociais. Mas o que vai acontecer? Com o passar do tempo, né, foi o que aconteceu até na Europa, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, na América do Norte, no final do século XX. O que aconteceu foi que com
essa valorização, com esse pleno emprego que ocorre dentro do estado de bem-estar social, nem todo mundo fica contente, nem todo mundo se agrada com isso. Principalmente os grandes empresários, grandes banqueiros, que vão vendo na medida do tempo os seus lucros diminuindo cada vez mais. Não vamos pensar aqui que porque num estado há muita geração de emprego, que os empresários estão ganhando com isso. Nem sempre os empresários, né, ou melhor, quase sempre os empresários não ganham quando há um pleno emprego numa determinada sociedade. Porque com o pleno emprego, ou melhor, porque o pleno emprego significa o quê? O que significa o pleno emprego? Qual é a consequência também, né, do pleno emprego? O pleno emprego, de fato, ele é resultado de um aumento, né, ou seja, de uma grande procura dos empresários por trabalhadores, por operários. Então os empresários estão necessitando de mão de obra, estão precisando de pessoas para trabalharem. Estão precisando por quê? Porque há uma demanda, exige-se que se produza mais, que a indústria produza mais. Então veja, o que ocorre a partir do momento que há essa valorização dos salários, que há uma maior oferta de emprego, que há ali o pleno emprego, né? Com o pleno emprego, ocorre que surge uma necessidade enorme da classe patronal ter que contratar mais pessoas. A classe patronal, ela acaba tendo que elevar os salários, elevar o valor dos salários para conseguir empregar alguém, ou melhor, para conseguir contratar alguém. E quem ganha com isso? Quem mais ganha com isso é a classe operária, são os trabalhadores, porque dentro de uma sociedade onde está faltando onde está faltando pessoas, está tendo ali uma necessidade extrema de se empregar as pessoas. Por quê, né? Porque numa sociedade em que ocorre uma enorme procura por trabalhadores, é fato que naturalmente os salários vão subir, vão se valorizar cada vez mais. Então há um aumento gradual dos salários. O próprio sistema ele se encarrega de valorizar os salários. O bem-estar, essa política do bem-estar social, ela leva-se praticamente quase que automaticamente a uma valorização dos salários. E aí os empresários ficam numa grande procura por trabalhadores e são obrigados a valorizar o salário. Eles são obrigados a aumentar os salários, porque se eles não aumentam, eles acabam perdendo ali, acabam não tendo uma pessoa para cumprir uma função dentro da empresa, né? Ou seja, há uma demanda enorme, a sociedade está carecendo, está precisando dos produtos, precisa consumir, até porque o estado de bem-estar social ele cria uma ideia de cidadania de mercado, onde o consumo passa a ser um direito da população. Então, com a enorme exigência da população por mercadorias, os empresários eles acabam tendo que contratar mais e mais funcionários para suprir a demanda. Só que eles não encontram pessoas com facilidade. Afinal, vivemos num pleno emprego. E com esse pleno emprego, quem mais ganha são os trabalhadores, né? A classe operária. Então perceba uma coisa, isso incomoda muito quem? Incomoda muito a classe patronal, os grandes empresários, os grandes banqueiros, eles ficam incomodados com o bem-estar social. E a partir do momento em que esse setor, né, esse grande setor capitalista, a partir do momento que o setor privado percebe que o estado de bem-estar social é uma pedra no sapato para seus negócios, para suas riquezas, né, porque agora estão tendo que dividir cada vez mais uma parte do lucro, né, uma parte ali da arrecadação, eles acabam tendo que dividir cada vez mais esses lucros com os trabalhadores. Quando eles percebem isso, os grandes empresários, eles falam, poxa, vamos acabar com o bem-estar social, vamos colocar um fim nessa política de Estado. Como fazer isso? Como? Eles não podem por si só acabar com a política do bem-estar social. Por quê? Não podem. Porque quem cria essa política, quem controla essa política são os governos. É o poder executivo, é também o poder legislativo, é a classe política que se encarrega de conduzir o bem-estar social, as políticas de bem-estar social. Então a única forma encontrada até hoje
pelos grandes empresários, por um setor, né, por uma parcela da elite, para colocar um fim nos estados que adotam o bem-estar social, a colocar um fim na política de bem-estar social, é alguém ali no grupo, né, no grupo de empresários, gritar: eu estou fechando a porta da minha fábrica, estamos em crise. Então sempre alguém ali, um grupo de empresários, vão ter que gritar: estamos em crise, o país está em crise, vou fechar a porta da minha fábrica, da minha empresa, vou começar aqui uma demissão. E com isso, o que acontece? Um efeito cascata, né? Um efeito dominó. Porque a partir do momento que um empresário, que uma grande empresa, ela fecha suas portas, ela demite funcionários, com a justificativa de que está em crise, esses empresários também culpam o governo. Eles culpam o que? A política de bem-estar social. Aí eles falam assim: olha, estou demitindo, estou fechando as portas porque o país está em crise. Porque o Estado está adotando essa política de bem-estar social que está gerando muitos gastos, o Estado está tirando a nossa concorrência, o Estado está monopolizando tudo, está prejudicando, e com isso está inviável produzir nesse país. Então alguém grita o que? Sempre tem um primeiro ali, uma primeira pessoa, um primeiro empresário que vai falar que o país está em crise e por isso precisa mandar pessoas embora, precisa demitir trabalhadores. E o efeito, e a consequência disso é toda ali uma grande cadeia dentro do setor produtivo que vai demitindo funcionários. Porque se uma grande empresa demite seus funcionários, é certo que o dono lá de uma lanchonete, né, o dono lá de um restaurante, do setor de serviço, da área de serviço, vai ter também que demitir. Porque o trabalhador que antes trabalhava lá, o operário, né, que antes trabalhava lá na fábrica, lá na indústria, agora ele não vai mais consumir lá no restaurante, não vai comprar mais lá na lanchonete. Logo o dono da lanchonete vai ter também que demitir, mandar alguém embora, vai ter que mandar alguém lá dos seus funcionários embora, vai ter que diminuir o quadro de funcionários. E isso vai representando, isso é um veneno para a economia, né? Isso é uma espécie de golpe na economia. E é a única forma encontrada até hoje pelos grandes empresários, né, por todos aqueles que são contrários à política de bem-estar social. E vale lembrar que principalmente os grandes empresários são contra a política de bem-estar social. Por que os grandes empresários? Porque eles veem, na medida do tempo, seus lucros diminuindo com a necessidade de aumentar os salários dos trabalhadores, de conceder mais direitos aos trabalhadores. É claro que é o Estado que cria as leis e os empresários, então, são obrigados a cumprir a legislação e garantir todo ali um conjunto de direitos aos trabalhadores. Mas o bem-estar social, tá? Vale lembrar, o estado de bem-estar social, ele é muito importante para a classe operária, para os pequenos proprietários de terra e para os pequenos e médios, pequenos e médios empresários. Esse só tem a ganhar com a política do bem-estar social. A gente assistiu até há pouco tempo no Brasil um pleno emprego, um quase pleno emprego. E quem mais ganhou durante esse período foram os pequenos e médios empresários. Até porque a economia estava totalmente aquecida, população gastando, consumindo, e isso tende a gerar um ciclo vicioso, né, positivo da economia. Pois bem, então retomando, vamos frisar o seguinte ponto, tá? A única forma encontrada pelos grandes empresários, por essa parcela da elite, para colocar um fim no estado de bem-estar social, nesse estado de bem-estar social, é de fato gritando que iniciando uma demissão, iniciando demissões em massa, né? Então cria-se o medo na sociedade, tá? É importante a gente memorizar isso. Cria-se o medo de que o país está em crise, é preciso demitir. E ali todos vão demitindo, quase todos, né? Os grandes empresários, os grandes industriais, por exemplo, vão demitindo, vão fechando a porta das empresas, das fábricas, vão reduzindo o quadro de pessoal e cria-se o quê? Uma crise econômica. E com uma crise econômica, geralmente vem o que? A crise política também. Porque com o aumento do desemprego, com a falência do estado de bem-estar social, a população se revolta contra
uma boa parte, né, uma parcela ali dos políticos. Principalmente a população se revolta contra o presidente, contra lá o primeiro-ministro. Por quê? Porque acreditam que a culpa é do político lá que veio com a implantação da política de bem-estar social. É isso que acaba ocorrendo. Eu vou pegar como exemplo o que aconteceu no Brasil, né, há pouco tempo atrás. Já acabei de falar aqui para vocês, o Brasil passou por um período ali, principalmente de 2005 até 2012, 2013, um período de pleno emprego, de aquecimento econômico, de um forte aquecimento da economia, né? Houve muita geração de empregos, aumentou o poder de consumo das famílias, uma redução da extrema pobreza, uma maior inserção de pessoas na educação, no ensino superior, abertura de crédito para financiar carro, casa, enfim, houve uma melhora da economia. Mas logo após isso, né, logo após esse período, o que nós assistimos? Uma quebra daquelas políticas de Estado. Houve uma espécie de, houve uma, como consequência, como muitos preferem falar, a crise econômica. E com a crise econômica veio o quê? O aumento do desemprego, chegou a, se não me engano, a 14% a taxa de desemprego no Brasil, né? Milhões de pessoas desempregadas, empresas falindo, pequenas empresas falindo, pequenas, médias e microempresas, grandes empresas também fechando as portas, é claro, mas começou aonde? Começou com as demissões das grandes empresas. E houve todo um ataque contra lá aquele grupo de políticos defensores daquela política de Estado adotado pelo Brasil, né? Pelos últimos presidentes do Brasil, principalmente Lula e Dilma, tá? Mas vale lembrar, pessoal, que o Brasil também, tá? Olha, veja bem, o Brasil, ele adotou apenas um pouco da política de bem-estar social. Suponhamos aqui, não chegou nem a 60% a adoção das políticas, né? Ou seja, a adoção do bem-estar social no Brasil. Não chegou nem a 60%, tá? Em comparação com o que ocorreu nos Estados Unidos lá na década de 30, 40, 50, até os anos 70. Com o que ocorreu nos Estados Unidos, com o que ocorreu na Europa. Olha, nem beira, não chega nem perto o bem-estar social brasileiro, né? Em comparação com o bem-estar social europeu e o norte-americano. A gente tem que sempre lembrar disso, não esquecer, tá bom? Então, diante disso, o que a gente percebe? Que ao longo do tempo, o Estado moderno, né, ele vai se comportando de várias formas. Existem vários fatores que vão influenciar as mudanças dentro do Estado. Né, o Estado que tem que ser visto como uma casa que abriga toda a sociedade, né, o Estado tem que ser visto também como um conjunto de instituições que deve prezar pela ordem, pela paz, pelo progresso. Então o que acontece é que em alguns tempos o Estado estava só a serviço da nobreza, em outro momento o Estado esteve a serviço da burguesia e mais recentemente, né, no final do século XX, o Estado de bem-estar social, ele vem para prover as necessidades de toda a população, vem com esse caráter social para garantir os direitos sociais. Mas esse Estado se tornou um incômodo, né? Essa política de Estado se torna um incômodo, uma pedra no sapato para a burguesia, porque prejudica os interesses da burguesia. E essa burguesia, ela vai criar ali, vai começar todo um ataque, uma guerra contra os políticos que implantam o bem-estar social, que construíram, né, que praticaram aí a política do bem-estar social. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Nós teríamos que comentar ainda mais, tá? Tem muito a se comentar, a se discutir, né? É preciso mais tempo para discutir, para debater essa questão do estado de bem-estar social. Mas eu espero ter passado para vocês pelo menos o básico, tá? E se ficou alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, entre em contato, tá? Aí na descrição do vídeo, logo embaixo na descrição, tem o meu e-mail que vocês podem estar fazendo perguntas, fazendo críticas, mandando sugestões, enfim. Não deixe, se tiver alguma coisa, não deixe de entrar em contato nesse endereço, nesse e-mail, tá bom? Então agradeço a todos vocês por estarem aqui assistindo essa videoaula, por estarem nesse espaço assistindo essa videoaula. Eu espero que vocês voltem mais vezes aqui no canal, acompanhem
as nossas postagens, acompanhe o canal Vox Tives Notícias. Quero também lembrar vocês que Vox Tives, ou seja, Vox significa, vem do latim voz, Tives, civis, cidadãos, tá bom? Então, Voz do Cidadão. Um canal que procura, além de informar os internautas, também colocar aqui à disposição todo esse material educativo para quem está se preparando para o vestibular, para quem está se preparando para prestar um concurso público, para alunos no ensino médio e principalmente para todos aqueles que admiram, que gostam de acompanhar a política do Brasil e do mundo. Muito obrigado a todos vocês, a todos e todas, e até a próxima videoaula. Até mais!